Bom, eu tenho uma breve palavra para compartilhar com vocês nessa manhã. Você abre a Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo de número 3. Evangelho de João, capítulo número 3, vamos ler os versos 14 e 15. A gente lê até o 16, que é o bem conhecido, né? Mas eu quero ler aqui o 14 e 15, que é onde eu quero falar um pouco sobre essa manhã. Depois nós vamos para Números 21, 5, ok? Mas primeiro aqui João, Evangelho de João, capítulo 3, 14 e 15, vai dizer: assim como Moisés no deserto levantou uma serpente de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Aí o 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê. Cadê você? Gente, isso aqui é o verso da Bíblia que ele resume todo o Evangelho para mim, é isso aqui. João 3,16, porque Deus... Agora Números 21... No início do capítulo 21 de Números, você vai ver que Israel havia acabado de sair de uma vitória. Eles haviam, o rei cananeu tinha se levantado contra Israel e levou alguns dos judeus como escravos. Então eles consultaram a Deus, eles fizeram um voto ao Senhor: Senhor, se o Senhor nos der vitória, nós vamos prometer ao Senhor. Eles falaram o seguinte, no verso 2, então o povo de Israel prometeu a fim de que possamos correr a carreira e lutar essa batalha. E aqui eles haviam saído de uma grande conquista e com certeza eles ficaram animados. Nós ficamos animados sempre após uma vitória. Nós ficamos animados quando a gente consegue vencer uma etapa. Nós ficamos animados quando conseguimos superar uma enfermidade, vencer, ser curado, ou uma situação difícil que se instaurou na nossa vida e a gente consegue obter vitória sobre aquilo. Isso empolga a gente, isso nos deixa animado, isso nos deixa, uau, olha, o Senhor foi fiel, eu consegui, não é isso? Nosso discurso não é esse? Quando a gente conquista alguma coisa, uau, Deus é bom, Deus é fiel, Deus esteve comigo, Deus me deu vitória. E assim estava o povo, Deus foi com a gente, nós derrotamos aqueles miseráveis, nós conseguimos pegar os nossos prisioneiros de volta, nós fomos vitoriosos, aleluia, glória a Deus. Agora, queridos, uma coisa é você ter força, uma coisa é você subir com asas como águias. Outra coisa, bem diferente, é você caminhar sem se cansar. Às vezes nós estamos preparados, fazemos coisas, subimos a lugares altos, vivemos coisas extraordinárias, mas a vida não é feita só de vitória, de momentos extraordinários. Nós precisamos ter uma fé que nos faça ser persistente no dia a dia. Posso ouvir um amém aqui? O grande desafio não é o subir com asas como águia. O maior desafio é ficar firme na caminhada quando não tem nada acontecendo. É ficar firme na caminhada quando não tem nada grandioso acontecendo. E aqui, logo após a vitória, o povo começa a reclamar, e eles ficam impacientes, porque não tinha nada acontecendo. Porque eles estavam ali esse tempo todo no deserto e comendo o maná do céu. Querido, maná era um pão feito por Deus.
Você já comeu comida feita por Deus e sem você precisar fazer nada, de repente você abre a tua porta e está no teu quintal lá, um pãozinho, um maná feito, prontinho, você não sabe de onde veio, mas está ali, todo dia ali a provisão chegando para eles, mas eles começaram a reclamar do pão que Deus estava enviando, começaram a reclamar do maná, o pão dos anjos, que ia ser algo que ia mudar a vida dele, está deixado de lado, deixou de lado, e aí começa a reclamar, Deus não faz nada por mim, Deus não faz nada por mim, um monte de gente ingrata. A igreja está cheia de gente ingrata. O mundo não é só igreja que eu digo no modo geral, o mundo está cheio de gente ingrata. Deus tem enviado a provisão, Deus tem enviado, querido, Deus tem compromisso, como eu falo sempre, com a sua necessidade. Ser próspero é não ter falta. Você está aqui nessa manhã? O conceito de prosperidade hoje que o mundo prega é diferente. Diz que você tem que ser milionário, que tem que ter muito, e tem milionário infeliz, tem milionário dando um tiro na cabeça. Tem milionário se suicidando. Aqui na Barra a gente vê muito isso. Pulou do prédio, morreu, o cara com milhões na conta. Porque a felicidade não é nisso, não é naquilo que você tem. É em quem você é em Deus. Prosperidade consiste em quem nós somos em Deus. Tem gente que mora em comunidade e é próspero, não falta nada. Ele tem comida, ele tem teto para morar, ele tem uma cama para dormir, ele tem uma água para beber, ele tem um calçado para calçar. Isso é prosperidade, é não ter falta de nada. E tem muita gente que tem sobrando e é pobre e não é próspera. Tem muita gente que tem de sobra e é infeliz, e ele acha que quanto mais ele tiver, aí ele vai ser feliz. Cada hora ele bota a felicidade dele condicionada a uma coisa. Se eu comprar aquilo, aí eu vou estar realizado. Se eu fizer aquilo, se eu fizer aquela viagem, aí eu vou estar realizado. Se eu fizer aquilo assim, aí eu vou estar realizado. Sabe o que acontece? Quando você não sabe quem você é em Deus, nunca terá o suficiente. Quando você não sabe quem você é em Deus, nunca será suficiente, nunca haverá suficiente. Mas aquele que anda com Deus, ele sabe ser grato em todo tempo. Aquele que anda com Deus, ele vive uma vida de perseverança e de constância. Eu digo, Deus não está à procura dos velocistas, Deus não está à procura dos que correm melhor, Deus se agrada dos que são constantes. Por isso que o desafio é caminhar sem se fatigar, não é voar como a águia. Está caminhando aí, irmão? O desafio é manter a sua fé firme quando não tem nenhum arrepio acontecendo. Desafio é manter a fé firme quando não tem nada de sobrenatural acontecendo. Só que o crente que é crente, ele vive uma vida natural com sobrenatural. É tão sobrenatural que é natural e é sobrenatural. Entende que nós precisamos ser gratos e parar de murmurar, porque quando você murmura, você está louvando o diabo. O diabo se alimenta de murmuração, o diabo se alimenta de reclamação, o diabo se alimenta de ingratidão. Quando nós somos ingratos, quando a gente só reclama, quando a gente só vê defeito, quando a gente não consegue ser grato por nada, você está construindo um altar para o diabo. Quando você só enxerga defeito, quando você só sabe criticar, quando você só sabe reclamar, quando você só sabe murmurar, tem um altar na sua vida para Satanás. Cada vez que você reclama, você acende um incensinho para ele. Cada vez que você murmura, você está levantando um incenso para ele. Mas quando você aprende a adorar a Deus e manter uma fé constante, aí você está levantando um altar para o Senhor dos Senhores, para o Senhor que governa sobre a nossa vida. Ali, você sabe que é o pão para nós, ele representa a palavra de Deus. Tem muita gente rejeitando a palavra de Deus, assim como o povo no deserto rejeitou o maná.
Porque eles queriam somente viver do sobrenatural. Eles queriam viver apenas de experiências de momento. E você não pode ter a sua fé alicerçada somente numa experiência. Porque a experiência vem e vai. Mas a nossa fé tem que ser constante. Oh, querido, não fique refém do milagre que Deus realizou ali atrás. Ou do que Ele pode realizar ali na frente. Porque Deus faz, ou se Ele quiser, ou Ele não faz. Mas a questão é a seguinte: a minha fé está firmada em quem Ele é. E o maior milagre Ele já fez. Então, o problema é que tem muita gente refém de uma experiência que aconteceu lá atrás. Ele quer que Deus repita a fórmula de 20 anos atrás. Deus não tem obrigação de repetir o que Ele fez há 20 anos atrás. Até porque Deus, Ele é criativo. Deus é inovador. A gente gosta de pegar fórmulas que já existem e aplicar. Deus chega e fala: eu vou fazer algo inédito. Eu vou fazer algo inédito. Aqui nós vamos ver que Deus fez algo inédito nesse texto, algo que era completamente louco. Mas por conta do povo, o povo começou a reclamar. E porque aí diz aqui no verso 4 de João 21, de Números 21, então os israelitas saíram do monte Or pelo caminho que vai até o golfo de Acaba, para dar a volta ao redor da região de Edom. Mas no caminho o povo perdeu a paciência. O povo perdendo a paciência. E começou a falar contra Deus. Olha só, gente, aí, na boa, quando chegar no céu, eu vou precisar trocar uma ideia muito séria com Moisés. Gente, o povo chato. Deus poupou eles da morte. Deus fez com que eles ficassem 400 anos no Egito, e ainda disse: quando eles saírem de lá, eles vão sair com grande prosperidade, eles vão sair ricos. Olha o que Deus fez. Deus abriu um mar para eles passarem. Você está vendo como é que milagre não é suficiente para fazer a pessoa ser estável na fé? E Deus enviava maná, água saindo da rocha, as águas de Mara transformadas em água doce, em água boa, milagres atrás de milagres. Aí chega aqui, o povo fica impaciente. E começa a falar contra Deus. Começa a falar contra Deus e diz, contra Deus e contra Moisés. Eles diziam: por que Deus e Moisés nos tiraram do Egito? Será que foi para morrermos no deserto, onde não há pão nem água? Já estamos cansados, olha que frase forte. Já estamos cansados desta comida horrível. É a mesma coisa que você fala: eu estou cansado da provisão que Deus está me enviando. Eu estou cansado desse arroz com feijão que está na minha mesa todo dia, não tem nada novo não. Vamos dar uma voltinha ali, em alguns lugares que eu já fui, para você ver o que é. Vamos dar uma voltinha no sertão. Vamos dar uma voltinha na África. Muito não, vamos aqui na comunidade Mandela de Pedra, que tem aqui perto aqui da Fundação Oswaldo Cruz. Já viu? Gente fala: só tem isso para comer? Arroz, feijão? Dá vontade de pegar o prato e falar assim: engole. É o que tem, é o que vai comer. E graças a Deus porque tem. Amém, queridos? Era a mesma coisa que que tivesse arroz e feijão todo dia, e o povo está reclamando. Enquanto tem gente chorando, pedindo, implorando para comer o que você tem em casa. Certeza que Deus falou isso. Ele disse que, como é que é? Não, olha, você pode comer dessa fruta aí, né? Aí Eva deu ideia, conversou, você conhece a história, e por ali entrou o pecado na humanidade. E a serpente também, Moisés, quando tinha o seu cajado na mão, e ela se transforma numa serpente, lá em Êxodo 4, vai falar sobre isso, né? E ela se transforma numa serpente, e a serpente simbolizava o mal.
e você vê a serpente ligada à madeira, e Moisés, ele teve medo quando ela se transformou, mas Deus disse, pegue na cauda dela, e quando ele pegou, ela voltou novamente a se transformar num cajado, e ela é prudente. A Bíblia fala que a serpente, ela é astuta, né? A serpente, ela sufoca, ela vai matando por sufocamento, ela vai enrolando, e a princípio está tudo certo, ela vai envolvendo, até que quando ela consegue o domínio geral, ela começa a trazer a morte por ou envenenamento, ou a morte por asfixia, e na verdade o veneno também causa esse sufocamento. Meu Deus do céu, e é exatamente isso que o diabo fez na terra. E Moisés levantou a serpente, Deus disse para ele, faça uma serpente, e quando o povo olhar, eles serão curados. Quando aquilo tomar forma daquilo que os está matando, eles estão morrendo por conta daquilo, faz uma serpente de metal, que é o símbolo daquilo que está causando a morte neles. E quando eles olharem para essa serpente, eles serão curados. Faz a serpente e levante a serpente numa haste. E então eles serão curados. Você já reparou que Jesus, ele poderia ter morrido em outras situações? Jesus poderia ter morrido dos açoites. Foi muito açoite que ele levou, a sua carne foi ficando desfigurada ali, com os açoites. Você sabe que os açoites, eles tinham ganchos e pontas de chumbo na ponta, né? Eram os flagelos, e batendo, e ali muito sangue, a carne sendo dilacerada, a sua barba foi arrancada. Gente, quem tem barba aqui, a minha é pequenininha, mas tem uns caras que têm um barbão grande. Imagina ter a sua barba arrancada, a mão, o rasgo que isso pode causar na carne, na pele. E Jesus foi tratado dessa maneira. Lá em Isaías 53 vai dizer que ele foi triturado, ele foi abatido, ele foi por causa dos nossos pecados que estava sobre ele foi triturado por amor a nós, mas ele não morreu daquela maneira. Sabe por quê? Ele precisava ser erguido. Isaías 45 vai dizer no verso 22, olhem para mim e vocês serão salvos. Olhem para mim e vocês serão salvos. Então ele resistiu, ele resistiu todo aquele flagelo, porque tinha que haver relação entre uma madeira e uma serpente. Tinha que haver essa relação. Esse texto que nós lemos tem tudo a ver com o que nós lemos lá em João, porque está ligado à cruz. Era necessário que Jesus fosse levantado, e por isso ele tomou a forma de serpente no deserto. Por isso ele tomou a forma de serpente no deserto. E Deus estava dizendo para o povo do deserto, eu vou te curar usando aquilo que está te matando. É o antídoto. De que a vacina é feita? Pega o vírus e faz um antídoto com aquilo. As pessoas estavam morrendo no deserto. Elas eram picadas pela serpente, o veneno da serpente estava trazendo morte para eles. Né? Você sabe que o remédio, a vacina para picada de cobra é feita com o próprio veneno da cobra. Ali fazem um antídoto e aplica na pessoa. Né? Ultimamente a gente está vindo falar muito sobre vacina da febre amarela, que é feita com o próprio vírus e aplica na gente, e assim proporciona anticorpos no nosso corpo, a resistência, sabe? Aquilo que estava tentando te dominar, você fica resistente àquilo, então aquilo não vai mais te dominar. Ô Jesus, alguém me ajuda aí? Sabe? Ali as pessoas, elas eram picadas, começavam a sentir dor, começavam a ter alucinações, começavam a ficar sufocadas. E aí, o que Deus disse? Olha só, tudo que elas têm que fazer, Moisés, olha para a serpente que está erguida na madeira. Olha para a serpente. E a serpente de bronze tornou-se a salvação para aquelas pessoas. Até hoje você sabe que o símbolo da medicina é uma serpente enrolada numa haste. Baseada nisso aqui. Então, queridos, você precisa entender o que a cruz representou para nós. Foi exatamente isso.
mais para frente, Deus manda tirar a serpente, porque ele não queria que ela se tornasse um símbolo de adoração, porque não era serpente. Aquilo era apenas uma simbologia, era um símbolo daquilo que iria acontecer no futuro. Então, adorar símbolos é o que a religião faz hoje. A religião hoje cria um monte de símbolo para você adorar, para você reverenciar. Mas não é o símbolo que faz o milagre, é Deus que faz o milagre. É Ele que opera o milagre. Por isso que o poder não está na fitinha, o poder não está no copinho da água, o poder não está na cruz pendurada, o poder vem do alto. Foi Ele que realizou o maior milagre, a cura vem dEle, a salvação vem dEle, não é em símbolos. Sabe? As pessoas às vezes complicam as coisas, daqui a pouco vão estar costurando o véu de novo, daqui a pouco não me admira de começarem a chegar com cordeiro na igreja, para fazer sacrifício, para dizer que era assim que fazia, e aí vão trazendo coisas. Jesus já passou dessa fase, Ele cumpriu isso. Algumas pessoas em nome de atos proféticos estão perdendo o equilíbrio. Eu creio em atos proféticos, mas tem que tomar cuidado. Eu creio em ato profético, mas também creio no equilíbrio. Amém, queridos? Porque é Deus que faz, então não tem que adorar símbolo. Não faça um Deus daquilo que Deus usa na sua vida apenas para fazer você o reconhecer. Não faça um Deus de um instrumento, não faça de uma pessoa que você admira um Deus para você, não faça de um símbolo um Deus para você. Não há substitutos, Ele é o único. Meu Deus. Ele se tornou maldição. Só que a Bíblia vai dizer que ele não tinha pecado nenhum. Mas ele se fez pecado, todos os pecados estavam sobre ele. Toda a nossa dor, todas as mentiras, todo o adultério, toda a doença, toda a fofoca, toda a traição, ele louvou sobre ele, ele se tornou maldição por nós. Ele não cometeu o ato, mas ele simbolizou para que na cruz, quando você olhasse para ele, você se tornasse a justiça de Deus. Nele, nós somos feitos justiça de Deus. Nós não merecíamos, a cruz era para nós, mas Ele tornou maldição em nosso lugar. E assim, quando nós olhamos para Ele, nós somos restaurados. Quando nós olhamos para Ele, nós somos curados, porque Ele é tudo. Sem Ele, nada aconteceria. Por isso que é impossível viver um evangelho sem cruz. É impossível viver um evangelho sem Cristo. Eu não posso querer uma parte do evangelho. Ou eu quero o evangelho todo, ou então não quero nada. Deus não aceita dividir. Deus não quer dar 10% da presença dEle. Deus quer que você o conheça plenamente. Aleluia. A cruz era horrível. Tanto é que Jesus orou, Pai, 3 vezes ele pediu: se possível for, passa de mim esse cálice. Se possível for, passa de mim esse cálice. Ele não estava com medo da morte. Ele não estava, porque ele sabia, ele já conhecia a morte antes. Ele já tinha trazido Lázaro de volta da morte. Ele não estava com medo dos pregos. A questão é que todo o pecado estava sobre ele. Na cruz, ele não reclamou dos pregos que estavam sobre as suas mãos. Não, mas ele disse: porque o Senhor me desamparou. A maior dor não foi dos pregos, nem das coroas, da coroa. A maior dor foi do desamparo. A maior dor foi de sentir solidão. A maior dor é ver que todo o peso, gente, por isso que a Bíblia fala sobre que a fraqueza de Deus, ela é mais forte do que a força humana. Porque ali na cruz, veja bem, meus irmãos, todo o pecado de toda a humanidade estava sobre ele.